Os irmãos podem se assentar. Natal se aproxima. E aí fica aquela pergunta, presbítero Paulo: já compraram meu presente de Natal? Não, brincadeira, não é essa não. Mas como é que vai ser o seu Natal? O que você tem planejado? O que você tem pensado sobre ele? O que você tem falado com a sua família sobre ele? Quais são as reflexões que você tem feito a respeito do Natal? E não digo só esse Natal, mas todos os que você já participou. Como é que são as suas reflexões? Qual é o seu comportamento? Como é que é o status da sua família? Como é que vocês comemoram? O que vocês comem? Como é que vai ser todo esse processo de Natal? O que você lembra no Natal? Todas essas perguntas, elas são importantes. Elas são importantes não porque o Natal é apenas uma festa, nem tampouco porque no Natal nós comemoramos o grande feriado cristão do mundo, independente se as pessoas são ou não crentes. Mas o Natal, ele tem de fato um lugar no nosso coração, um lugar na nossa vida, um lugar no nosso comportamento, porque o Natal é quando nós celebramos que um dia o Deus Todo-Poderoso resolveu sair do seu trono de graça para vir até nós e salvar a minha e a sua vida, sendo que nem eu e você, juntos, nos esforçando ao máximo, mereceríamos receber alguma coisa. Por isso, se você pode, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. E aí você já sabe o capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Heve. Assim diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinária é a tua palavra, que fala sobre aquilo que o Senhor fez por nós. O ato de maior altruísmo, de maior generosidade, um ato que só pode ser definido pela sua graça. E por um ser que não faz nada que não esteja baseado no seu mais profundo amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Deus, por esse ato de tanta bondade. Um ato que nós não merecíamos, mas o Senhor tomou para si a responsabilidade de se colocar no nosso lugar. Agora que meditamos nesse texto, ó Deus, o Senhor fale conosco, ministra ao nosso coração, muda o nosso comportamento, muda a nossa forma de pensar, muda quem nós somos, Deus, nos transforma, nos faz nascer de novo, Deus, nos faz iguais ao Senhor, nos faz parecidos contigo, faça, ó Deus, morrer os velhos homens para que nasçam aqueles que são destinados e abençoados pelo Senhor, porque são nascidos de novo pelo sangue e pela vontade de Cristo.
Tem misericórdia de nós, ó Deus, cuida do nosso coração, mas fala conosco e transforma as nossas vidas. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar perguntando para você, para que você pudesse lembrar, qual foi o presente mais memorável que você já ganhou na sua vida? Qual foi esse presente? Como é que ele era? Qual é o tamanho desse presente? Qual é a nobreza desse presente? O valor intrínseco dele, né? O valor de compra e venda, se é que ele tem, ou o valor simplesmente que vale para você, que é invendível para qualquer outra pessoa, aquilo que não tem preço para nós. Qual foi o presente mais memorável que você ganhou? É claro que depois de tudo que eu falei já no começo, você poderia ficar até tentado a pensar e falar assim, pastor, claro que foi Jesus. Mas nesse caso não é especificamente deste presente, mas é um presente que te traga memória, um presente físico, ou alguém que entrou na sua vida. De repente você pode dizer que foi seu filho, de repente pode dizer que foi o seu cônjuge, pode dizer que foi um amigo que entrou na sua vida e converteu, né, trouxe Cristo para a sua vida. Você tem diversas possibilidades, ou foi a sua casa, né, a conquista de muitos anos comprando, juntando dinheiro para comprar a sua casa. A verdade, queridos, é que nós podemos ter diversos presentes na nossa vida. Cada um desses presentes tem o seu lugar de direito e o lugar de destaque na nossa vida. Cada um desses presentes tem um impacto para nós. Ele causa alguma coisa em nós. Independente de qual presente seja, do tamanho. Às vezes o presente é minúsculo. Talvez até considerado por outras pessoas medíocre. Mas para você, ele faz toda a diferença. Veja, com Cristo é a mesma coisa. Afinal de contas, nós estamos celebrando o Natal, nós estamos celebrando o nascimento de Cristo, a chegada do Salvador, aquele que desceu do seu trono de glória e veio se fazer como um de nós, se colocar na nossa posição, vestir a nossa própria pele, literalmente, para que ao fazer isso, ele pudesse pagar o preço do pecado que nós não teríamos condições de pagar. Afinal de contas, você lembra bem, o salário do pecado é a morte. Ele veio para ocupar esse lugar, para se fazer de sacrifício por nós. É isso que nós celebramos, a vinda do Messias. É por isso que nós nos alegramos, é por isso que o nosso Natal precisa ser diferente. Ele não pode ser igual aos outros. Porque se ele for igual aos outros, nós estamos celebrando tudo, menos aquilo que deveríamos celebrar. Mas para as outras pessoas, nós que celebramos a vinda de Cristo como algo extraordinário, inimaginável, de sublime importância, não passa de algo vão. Eles também comemoram o Natal, eles também decoram as suas árvores, e eles colocam de tudo nas árvores, né? Eles iluminam as suas casas, enfeitam as suas cidades. Haja visto Curitiba, né? Que deve estar muito bonito. Pelo menos é o que eu ouço dizer. Agora, quando nós nos deparamos com essa realidade, eles também fazem o que a gente faz. Todas as decorações, tudo que a gente faz, eles também fazem. Só falta uma coisa: celebrar o dono da festa. Celebrar aquele que veio, com glória, com verdade, com a sua graça, com o seu poder, aquele que se manifestou entre nós. O Deus Emanuel, que se fez presente. Só falta o presbítero Emanuel subir agora, né? Mas ele não está aqui. Deus se fez presente nas nossas vidas. E quando ele se fez presente, quando ele tomou essa escolha para si, ele tinha alguns objetivos em mente. O primeiro desses objetivos, de fato, era a salvação, que nós já conhecemos bem. Nós sabemos que ele veio nos salvar. A questão da salvação
e nós vamos trabalhar nela um pouquinho mais para frente, é que antes do processo de salvação, antes da morte de Jesus na cruz, antes de fato nos salvar, ele precisava fazer algumas coisas. E a primeira dessas coisas que ele faz é vir até nós. Só que para vir até nós, ele não podia vir como Deus apenas. Ele não podia vir com o seu corpo glorificado. Ele não podia vir como está na descrição de Isaías 6, por exemplo. Porque Deus não morre. Deus é imortal. Ele não tem como morrer. Afinal de contas, o nosso Deus nem corpo tem, porque Deus é espírito. Então o que ele precisava fazer para vir até aqui? Para pagar o preço do pecado? Ele precisava se fazer como um de nós. E para se fazer como um de nós, e isso, irmãos, é uma coisa dentro da teologia muito difícil de se compreender, não porque é difícil intelectualmente. É fácil de entender. Deus, ele se fez como um ser humano, veio de alguma forma sobrenatural habitar o útero de Maria, se fez como uma criança lá dentro ele cresceu, daí saiu normal como uma criança, ele vive, cresce até os seus 30 anos, faz o seu ministério dos 30 aos 33, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus, algum tempo depois. Essa parte é fácil de entender, intelectualmente é fácil. O que é difícil? Difícil é a gente imaginar como que é isso para Deus. Para nós é fácil. Como é que é para nós pensar no corpo glorificado que nós teremos na Nova Jerusalém Celestial? É maravilhoso, é um descanso. Porque para nós a morte está vencida, o pecado já está vencido, todas as coisas estão consumadas, nós já estamos salvos com Cristo, somos cordeiros de Cristo. Nós estamos seguros, porque estamos salvos nele, porque ele fez esse processo, ele fez essa escolha por nós. Mas nós não conseguimos, por mais que a gente tente, imaginar o contrário. E é exatamente isso que João tenta aplicar nesse texto para nós, demonstrando o tamanho, a grandiosidade, a sublimidade, a profundidade do ato que Jesus realizou ao se fazer como um de nós, a se colocar na nossa própria pele, no nosso próprio corpo, se tornando como um de nós, sendo 100% Deus e 100% homem. O que para nós é uma coisa completamente inexplicável. É um mistério. E nós estamos diante desta realidade. Jesus veio se fazendo como um de nós, se colocando num corpo humano. E ao se colocar nesse corpo humano, ele sujeita-se às maiores das humilhações. Primeiro, um Deus que viveu a eternidade, que só conhece a eternidade, que não conhece a morte, que não conhece nada da vida humana, se faz como um de nós. E ele vive entre nós. E ele não poderia pecar. E ele vive entre nós, ele vê a corrupção, ele sabe de todas as coisas, ele reconhece todas as coisas, ele está no meio de nós, fazendo as coisas que a gente faz menos pecar. Ele chorou pelos seus amigos, lembra Lázaro? Ele chorou, ele se angustiou ao ponto de transpirar sangue antes de ir para a cruz. Ele também teve o seu momento de certa maneira, não de dúvida, mas um momento de indecisão. Passa de mim esse cálice. Esse momento também passou por Jesus. E a última de todas as humilhações, a morte. Um Deus que só conhece a eternidade. Experimentou a morte, a cruz. Você imagine ser cuspido no rosto, um Deus que deu nome às estrelas. Zombado, chicoteado. A palavra de Deus em Isaías diz que nele não se encontrava nenhuma beleza. Podemos até dizer de maneira bastante grosseira que era um ser, naquele momento da cruz, um ser horripilante.
por causa dos tantos machucados que infligiram a ele. E ali naquela cruz, como homem, mas também como Deus, estava aquele que nomeou as estrelas, aquele que conhece os fios de cabelo que você tem, aquele que escreveu a sua história, aquele que antes do mundo ser mundo, publicou a sua salvação, sonhou com você, realizou a sua vida, te deu os livramentos que você tem, fez os milagres que você é testemunha, tem operado em você, tem falado com você, tem ministrado a sua vida. Mas hoje, eu queria expor a vinda de Jesus, 3 presentes que Ele nos deu. E aí eu queria deixar para você pensar que na sua árvore de Natal, ou na sua casa, ou enfim, no seu Natal vão ter muitos presentes diferentes, de grande ou pequeno valor, presentes grandes ou pequenos, muitos presentes você vai ganhar. Mas eu queria que você pensasse, quais presentes estão na árvore de Jesus para você? Quais presentes Jesus deixou para você em todos os natais, não só nesse? Presentes eternos, imateriais, que servem para a sua edificação, para a sua salvação, que servem para você desfrutar dele e da sua eternidade. Número 1, o primeiro presente que Jesus deixou para nós foi a luz, porque ele veio para iluminar. Ah, pastor, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Que diferença faz Jesus ser a luz do mundo para mim? Como é que isso vai me ajudar a enfrentar os meus sofrimentos? Como é que isso vai resolver os meus problemas? Como é que isso vai trazer cura para a minha vida? Ou para o meu corpo? Como é que eu lido com isso? Fácil. Porque quando nós pensamos em luz, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é simplesmente a luz mesmo. Ele veio iluminar. Ele é a luz dos homens. Ele aponta o caminho para a salvação. Sim, é verdade. Mas não é só isso que Deus veio fazer. O primeiro efeito da luz, irmãos, não é um efeito agradável. Não é um efeito que todo mundo deseja de imediato, a não ser que você seja muito crente. O que eu espero que todo mundo seja. Mas o primeiro efeito da luz é iluminar o pecado. É realmente trazer luz aos cantos escuros do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. É realmente mostrar para nós onde estão os nossos pecados, como nós podemos nos livrar deles. Porque não basta apenas mostrar o pecado, afinal de contas, mostrar o pecado, né? Todo mundo sabe que é pecador. Então, para que Jesus vem mostrar o pecado? Ele vem mostrar o pecado, ele vem iluminar os pecados do nosso coração, porque ele quer que o nosso pecado seja tratado, porque ele quer que o nosso pecado seja limpo, porque ele quer que nós estejamos todos os dias, em todos os momentos, faxinando o nosso coração. Podemos dizer que, de certa maneira, a luz de Cristo é uma vassoura de pecado, porque ele ilumina o nosso coração, ele nos dá entendimento da palavra, ele nos faz perceber, ao iluminar o nosso coração, quais são os cantinhos escuros da nossa alma, quais cantos precisam de limpeza, quais cantos da nossa alma estão feridos e precisam de tratamento e cura. Ele veio para iluminar, sim, os nossos caminhos. Ele veio para trazer luz sobre qual direção nós devemos ir, sobre qual caminho nós devemos seguir, qual é a estrada que deve guiar os nossos pés. E essa estrada é a estrada da palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Não é à toa que Jesus vem iluminar. Não é à toa que Ele é a própria luz. Porque sem Jesus, irmãos, nós só conhecemos trevas e a escravidão do pecado. Diante de Cristo, quando Ele traz a luz para as nossas vidas, se abre diante de nós o horizonte, o sol nasce nas nossas vidas, e nós conseguimos ver para onde estamos andando. Nós conseguimos ver que nós estamos engrilhados no nosso pecado, mas também conseguimos ver que a cruz de Cristo nos liberta, porque lá Ele derramou o seu sangue. Nós conseguimos ver o caminho da palavra,
nós conseguimos ver o caminho da fé, e nós conseguimos, pela sua graça, trilhar esse caminho. E quando nós não temos força para trilhar esse caminho, Ele mesmo nos carrega. Porque Ele ilumina o nosso entendimento, Ele ilumina a nossa vida, Ele nos faz perceber como nós devemos agir agora, Ele nos faz perceber como nós devemos falar agora. Ao iluminar o nosso coração, nós somos completamente transformados por Ele, porque Ele traz luz ao que só tinha trevas. Ele traz luz àquilo que estava mergulhado na escravidão, aquilo que estava mergulhado em trevas, em pecado, em sujeira, em vergonha, em opróbrio. Ele vem iluminar o caminho da liberdade. E o caminho da liberdade é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo veio trazer luz para você. Não é à toa que nós enfeitamos as nossas casas, ou as árvores de Natal, ou a cidade, ou seja o que for, de luzes. Mas não é essa luz que traz alguma coisa. Na cidade traz beleza, na sua casa traz beleza, mas a luz de Cristo traz muito mais beleza, porque ela traz liberdade. Ela liberta você do pecado, ela ilumina os cantos escuros do teu coração, ela mostra onde você precisa ser tratado, onde você precisa ser cuidado. Ela mostra as coisas que ainda estão ocultas dentro de você, que precisam ser expurgadas do seu coração, da sua mente, da sua alma, que precisam ser removidas da sua vida, limpadas ou consertadas. E Ele mostra também o caminho para fazer esse conserto. Ele mostra o que você deve usar para fazer a limpeza. E a limpeza é o próprio sangue de Cristo. E quando essa luz entra no nosso coração, irmãos, não tem mais como voltar atrás, porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, elas não voltam mais. As trevas são destruídas pela luz. E essa luz não para de brilhar em nós, porque essa luz é o próprio Cristo. E Ele continua iluminando as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus continua convencendo você do seu pecado, e enquanto você não confessa os seus pecados, você sabe que os seus ossos vão apodrecendo dentro de você, porque a luz ilumina, e ela não se apaga, jamais. E ela continua iluminando o seu pecado, e você continua vendo aquele pecado, você continua sentindo aquele pecado, até que você trate aquele pecado, até que você traga aquele pecado para Cristo e se arrependa daquele pecado, e então possa desfrutar da cura, do poder de Deus, do perdão de Deus, da liberdade que a luz de Deus traz para a sua vida. Deus ilumina as nossas vidas, e esse é o primeiro presente que Ele trouxe. Luz para o nosso entendimento, esclarecimento, nós sabemos para onde a gente está indo, nós sabemos o caminho certo, nós sabemos o jeito certo de fazer as coisas, nós seguimos a lâmpada que ilumina os nossos pés, que é a palavra de Cristo, nós seguimos a própria luz de Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, os irmãos vão lembrar, lá não haverá dia nem noite, nem sol nem lua, por quê? A luz de Cristo vai iluminar tudo. Só que essa luz já pode ser experimentada agora por você que crê no Evangelho. Não viva nas trevas, não viva na escuridão, não esconda os seus pecados. Trate os seus pecados em Jesus, lave esses pecados com o derramar do sangue de Cristo na sua vida. Permita que Cristo purifique o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, as suas palavras, o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de lidar com as coisas. Permita que essa luz brilhe no teu coração. Aproveite o brilho dessa luz, aproveite o sol. Aproveite o sol de Cristo na sua vida. Aproveite a liberdade que só Cristo dá. Aproveite seguir por uma estrada que você consegue vislumbrar o final. Porque o começo, o meio e o fim dessa estrada é o próprio Senhor Jesus. E nessa estrada não tem trevas. Nessa estrada, só o que nos guia é Cristo. Amém? O segundo presente que Deus veio nos trazer, então, é a adoção. Versículo de número 12. Adoção.
Sua família tem problemas? A minha com certeza tem, a sua com certeza tem. E eu poderia apostar o meu ministério que todas as famílias têm problemas. Porque nós somos seres humanos, falhos, pecadores. E onde nós estamos tem algum problema. Sim, na igreja do Tarumã, que não deixa de ser uma família da fé, também tem os seus problemas. Tem os seus percalços. Também tem o seu tratamento, tem o seu tempo de cura. Todas as famílias têm problemas, menos uma. Só o relacionamento que nós temos com Cristo não tem problemas. Pode passar o que passar. Pode acontecer o que acontecer. Você pode passar por tudo de pior na vida, mas você não abandona Cristo. Um crente verdadeiro não consegue olhar para ele. Ele pode até esfriar na fé. Ele pode ficar chateado, ele pode ficar triste, ele pode ficar com raiva. Ele pode até mesmo ser, em algum momento, dominado pelo ódio. Mas esse ódio nunca é de Cristo. Porque nós sempre voltamos para o nosso Senhor, buscando refúgio, buscando auxílio, buscando conselho, buscando o abraço do Pai, que está sempre disponível para nós. Nós estamos constantemente buscando ao Senhor. Deixa eu contar uma história para você. Uma história bem simples, tá? Tempos atrás, muitos anos atrás, na verdade, eu conheci uma pessoa que era arminiana. Você sabe o que é arminianismo, não preciso ficar explicando. Se você não sabe, depois me pergunta que eu te explico. Mas em resumo geral, nós, presbiterianos, acreditamos que nós não escolhemos a salvação, os arminianos acreditam que você escolhe a salvação. E aí, numa das raríssimas, porque eu tenho ódio de discussões teológicas, mas numa das raríssimas vezes que eu discuti de fato com alguém, a pessoa tentou me colocar na parede, assim, dizendo que não, você pode escolher a salvação, você pode escolher a salvação. E aí eu já estava ficando brabo com aquilo, que eu realmente não gosto desse tipo de discussão. Mas eu bravo, talvez não devia ter agido desta maneira, isso vai ficar gravado, mas eu cheguei para aquela pessoa e falei assim, então, peraí, é possível mesmo negar a Cristo? Você realmente acha que é possível negar a Cristo? A pessoa disse, sim, absolutamente, está na palavra que é possível você dizer sim ou não para a graça. Beleza, faz o seguinte, nega Cristo agora então. Nega agora. Se você pode negar a Cristo e se arrepender logo depois, nega e se arrepende. Adivinha o que aconteceu? Virou calvinista também. Mas a questão é, Deus nos chamou para uma família indissolúvel. Ele nos chamou para uma família que não tem problemas. Mas pastor, a igreja está cheia de problemas. Não é esta família só. A família da igreja, a família da fé que a gente chama, é um reflexo de Cristo. E por isso ela tem problemas. Como assim, pastor? Se ela é um reflexo de Cristo, como é que ela tem problemas? Porque nós também somos um reflexo de Cristo. Só que esse reflexo ainda não é perfeito. Ainda nós estamos vendo como um espelho. Não está finalizado toda a obra de Cristo nas nossas vidas. Ela ainda está em processo. Nós ainda estamos lutando contra o nosso pecado, nós ainda temos falhas, nós ainda temos limitações, diversas limitações. Nós temos problemas diversos e a gente às vezes não consegue resolver os nossos problemas. Mas a gente continua tentando, a gente continua se esforçando. Tanto é que a igreja está aí há 2000 anos e continua firme e forte, com seus problemas, com as suas lutas. Porque ela está baseada não num comportamento, ela não está baseada só na fé, ela não está baseada apenas na religião, ela não está baseada em méritos e conquistas que nós podemos ter como seres humanos, ela está construída e edificada no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso ela é indissolúvel e é justamente por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Cristo veio para nos adotar. Você consegue vislumbrar o quanto isso é profundo na sua vida? Você consegue vislumbrar que o próprio Deus
Criador dos céus e da terra, de todo o universo, conhecedor das leis, criador das leis, sustentador de todas as leis, o que reconhece todas as coisas, o que pode todas as coisas, aquele que está em todos os lugares, este mesmo Deus que está sentado num trono de glória, este mesmo Deus resolveu adotar você como filho. Alguns irmãos daqui da igreja participaram, deste processo de adoção. E este processo de adoção só nos mostra o que Deus fez por nós. E é um processo doloroso, difícil, árduo, longo, demanda muitas coisas. O processo de adoção de Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Fez ele se tornar um de nós. Fez ele passar pela morte, para que hoje você e eu pudéssemos desfrutar da filiação com ele. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos salvos, estamos seguros. Nós temos acesso a Deus. Acesso ao seu trono, irmãos. Nós conseguimos orar, falar com o mais absoluto além, em qualquer lugar que nós estejamos, e nós somos respondidos. Ou seja, não é só uma resposta de oração. Significa que o Deus que criou as estrelas e que nomeou essas estrelas, te dá atenção. Consegue vislumbrar o quanto isso é profundo? Consegue vislumbrar o quanto muitas vezes, apesar de tudo isso que Deus faz por nós, a gente não consegue retribuir? É claro, a gente não consegue mesmo. Mas eu digo assim, até nas coisas que a gente conseguiria fazer, a gente não faz. Tamanha é a nossa limitação. Tamanho é o nosso pecado. E mesmo assim, Ele continua insistindo em nós, Ele continua nos dando atenção, Ele continua falando conosco, Ele continua ministrando ao seu coração, Ele continua chamando você ao arrependimento, Ele continua tratando a sua vida. Ele te deu a palavra, Ele te deu acesso a Ele, Ele te deu a igreja para sustento da sua vida, da sua fé. Quantas coisas Deus tem feito por nós, tanto as que nós sabemos e conseguimos nomear, quanto as muitas que Ele fez e nós nem sabemos. Porque Ele nos chamou como filhos, irmãos. Este é um dos presentes que está na árvore de Jesus permanentemente para você. Filiação. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Do Filho amado. Ele nos deu tudo, irmãos. Tudo e muito mais. Mas em terceiro e último lugar, já concluindo, o terceiro presente que Cristo nos dá, maior do que todos esses outros, e muitos outros mais que não dá tempo de falar aqui, mas que você é testemunha também, Cristo nos dá a salvação. Cristo nos dá a salvação. O que é salvação? Primeiro, a salvação vem do quê? Salvação do pecado. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Novas criaturas somos. O velho homem morreu, todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que Cristo faz por nós na salvação. Primeiro, Ele nos dá a salvação, que já é uma coisa extraordinária. Ele nos traz convencimento por meio do poder do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Ao nos convencer deste pecado, Ele trata o nosso coração e traz arrependimento. Ao trazer arrependimento, nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e então nós podemos desfrutar do seu perdão, da liberdade do pecado. Nós somos livres agora. O efeito da salvação é a liberdade, é a justificação. Agora, nós não precisamos mais pagar o preço da morte, porque Cristo pagou esse preço. Ele se colocou no nosso lugar. Quando nós estivermos no dia do julgamento, e o próprio Deus nos perguntar, se é que vai ser assim, se Ele perguntar de fato, por que você deve ser salvo, por que você deve entrar no reino,
Você vai ter que dizer, porque eu criei em Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, e eu sou o advogado. Eu vou defender o caso. E eu vou me sentenciar para que ele seja absolvido. Esses são alguns dos efeitos, mas tem outros. Os efeitos da salvação também recolhem-se à igreja. A graça de Jesus, favor imerecido, sua misericórdia que se renova todas as manhãs. O desfrutar do amor de Cristo, que é a própria pessoa dele. Intimidade com Deus, que é uma vida cheia do Espírito. Que é uma vida cheia da palavra, cheia da pregação do Evangelho, cheia de oração, cheia de poder de Deus, cheia de milagres. Uma vida cheia de novidade de vida. Porque o Senhor está o tempo todo tratando o nosso coração, cuidando de nós, renovando a nossa fé, fazendo com que nós cresçamos de fé em fé e de glória em glória. A atenção de Deus para nós, o cuidado de Deus para nós, nosso nome escrito no livro da vida, a possibilidade de saber que Deus, a partir do momento que Ele nos salva, Ele tem prazer, alegria, contentamento na nossa companhia, na companhia de pecadores. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa árvore de Natal muito bonita, colocamos luzes, enfeites, neve artificial, colocamos um monte de presentes e saímos pensando nos vários presentes que a gente vai comprar para o fulano, beltrano e ciclano, e esquecemos do fulano e do ciclano também, porque achamos que não merece. Mas, diante de tudo isso, muitas vezes nós esquecemos de colocar os presentes que Cristo nos deu debaixo da árvore, na verdade. Muitas vezes nós nos esquecemos de levar Cristo para a nossa ceia. Tem o peru, tem o chester, tem o que mais, tender, tem um monte dessas carnes que para mim tem o mesmo gosto, mas não tem Jesus. Falta Jesus. E aí eu queria terminar também fazendo um convite para você. Quarta-feira tem culto de Natal aqui na igreja. E aí lembra o que o pastor Tiago fala? Se a tradição não é participar do culto, mude a tradição. Traz Cristo para a sua vida. Traz a sua família para cá. Porque é maravilhoso comemorar o Natal com quem realmente importa comemorar o Natal. Com o real aniversariante dessa data. Pastor, mas o Natal não é agora. É lá em abril, segundo as tradições. Não depende dessa parte. Esquece dessa data específica. Só traz Jesus para a sua vida. Só lembra de trazer Jesus para a sua família. Lembra de trazer Jesus para a sua ceia. Lembra que Jesus precisa estar em todos os momentos da sua vida, não só agora. Não lembre de Jesus só no Natal, só na Páscoa. Lembra de Jesus todos os momentos, porque os presentes que Ele deu para você são presentes para toda a eternidade. Não tem data de vencimento, não tem shopping para trocar, não tem arrependimento, porque são presentes de graça, da manifestação da sua glória. Glória que nós podemos ver, que nós podemos sentir, que nós sabemos que existe, porque é a glória do unigênito do Pai. Leva Cristo para a sua vida, leva Cristo para a sua ceia, leva Cristo para todos os momentos da sua vida, porque Ele tem prazer em estar todos os momentos com você, porque Ele quer transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Ele quer transformar a vida dos seus parentes, da sua família. Ele quer transformar a vida dos seus colegas de trabalho, de escola, de universidade. Deus tem prazer em estar com você. O convite, e mais do que um convite, o desafio para nós é, por favor, irmãos, tenha prazer em Jesus também. Por tudo que Ele fez por você. E por tudo que Ele está fazendo por você, e por tudo que Ele certamente ainda tem para fazer. Que Deus assim te abençoe. Você tenha um Natal extraordinário, abençoadíssimo, porque vai ser um Natal, uma vida, uma entrega, um coração, uma família,
não cheia de presentes, não cheia de ceia ou de qualquer outra coisa, mas a sua vida vai estar sempre cheia de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, guarde o seu coração e a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Só lembrando, irmãos, que quarta-feira o culto de Natal é às 19h30. Talvez no boletim aí tenha saído às 8, né, às 20 horas. Mas foi talvez um erro de impressão. Não sei se esse erro persistiu, mas se persistiu, é às 7h30, 19h30. Senão você vai aparecer 7h30 da manhã. 19h30 da noite, termina às 8h30 e nós vamos para casa aí ceiar juntos e separados, e, enfim. Você pode viajar depois, fique à vontade, tá bom? 19h30 na quarta-feira. Vamos orar? Se você pode, quero te convidar para se colocar de pé. Vamos orar, vamos encerrar o culto. Vamos receber a bênção também. Ó Deus bondoso e maravilhoso, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos presenteia com o Senhor mesmo. O maior presente que nós podemos receber é o próprio Senhor nas nossas vidas, Deus. Obrigado porque o Senhor tem iluminado as nossas vidas, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor já não tem mais condenação para nós, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos adotou como filho, o Senhor, Deus, trouxe acesso ao Senhor, o Senhor tem prazer em nós. Muito obrigado pelos presentes maravilhosos que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso próprio presente maior, mais extraordinário, mais sublime, mais glorioso, mais majestoso. Exaltado seja o nome do Senhor, Deus. Que nós realmente possamos nos sentir, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, encorajados, desafiados a levar o Senhor para as nossas vidas de uma maneira profunda, de uma maneira absoluta, de uma maneira plena, de uma maneira que não tem negociação, mas que o Senhor sempre vem em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Deus. Muda, por favor, a nossa maneira de pensar, os nossos hábitos, nosso jeito de falar, muda a nossa ideologia, a nossa mente, o nosso corpo, nos faz realmente nascidos de novo. Muda também, Deus, os nossos hábitos, as nossas tradições, não só de Natal, mas traz as tradições da Tua palavra para as nossas vidas, as tradições do Teu amor para as nossas vidas, as tradições da Tua graça para as nossas vidas, as tradições da salvação, daqueles que se encontram felizes, alegres, contentes, seguros, porque sabem que são salvos pelo Senhor. Derrama de graça, por favor, sobre as nossas vidas. Age, ó Deus, com bondade e com misericórdia conosco, por favor. E tem misericórdia de nós quando falhamos contra o Senhor. Nos ajuda, ilumina o nosso coração, muda quem nós somos, nos transforma e continua fazendo parte das nossas vidas de tal maneira que todos os dias nós sejamos cada vez transformados para que sejamos mais parecidos com o Senhor e um dia nós possamos dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Dá-nos esse poder, Senhor, dá-nos essa capacidade, dai-nos, por favor, a possibilidade de viver essas coisas. É o que nós clamamos ao Senhor. E agora que nos despedimos, leva-nos em segurança para as nossas casas. Nos dá, ó Deus, por favor, uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados. Nos dá uma semana abençoada, onde podemos comemorar o Senhor nas nossas vidas, a Tua salvação, a Tua graça. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Visita, ó Deus, de maneira especial também, aqueles nossos irmãos que estão passando por lutas em todas as áreas da sua vida. Seja no casamento, seja no trabalho, área profissional. Principalmente aqueles irmãos que estão passando por problemas de saúde. Traz cura, ó Deus, traz restauração de corpo e mente. Cuida das nossas vidas, do nosso coração. Cuida dos nossos parentes, dos nossos familiares. Traz, ó Deus, em nome de Jesus, salvação para as nossas famílias. Que os nossos familiares também possam reconhecer o Senhor como único, suficiente e mais precioso presente, porque o Senhor é o nosso Salvador. Cuida das nossas vidas, nos leve em segurança, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.